Boa tarde, eu sou Tereza Freitas, como vocês sabem, trabalho na equipe do Multiplicar, Espaço Terapêutico Multiplicar, e essa semana eu queria falar para vocês sobre a psicoleitura, que dessa semana, na verdade, é sobre esse livro aqui, O Cérebro que se Transforma. Eu peguei um pedacinho para vocês verem esse livro, o nome do autor é Norman Doyle. Ele é psiquiatra, psicanalista e cientista da Universidade de Columbia, Centro Universitário Columbia. E o que acontece? Por que eu estou falando disso com vocês? A gente faz sempre a psicodica e psicoleitura, né? Esse livro eu achei muito interessante porque ele fala sobre os avanços da ciência, que a gente o tempo inteiro diz que a psicologia, na verdade, ela é uma ciência, e a gente trabalha com ciência. Eu friso muito para os meus pacientes que eu trabalho com a ciência. Então é 50% eles, 50% eu. Mas eu entro com a parte científica e eles com a parte deles para me auxiliar, a auxiliá-los também a encontrar um caminho para uma melhor resposta às suas questões. E o cérebro que se transforma, esse médico, ele escreveu exatamente sobre isso. Eu vou ler para vocês um pedacinho só que diz aqui o seguinte. Entre tantas coisas que ele diz, ele fala assim: normalmente, quando cometemos um erro, acontecem três coisas. Primeiro, temos uma sensação de erro, aquela sensação persistente que alguma coisa está errada. Segundo, ficamos ansiosos e esta ansiedade nos impele a corrigir o erro. Terceiro, quando corrigimos o erro, um câmbio automático em nosso cérebro nos permite prosseguir com o pensamento ou atividade seguinte. Assim, a sensação de erro e a ansiedade desaparecem. Nesse capítulo, especificamente, ele está falando sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Só que o que eu queria frisar para vocês é que não é só no TOC, e sim em todas as patologias, que aí entra a parte cognitiva comportamental, é exatamente quando a pessoa tem um pensamento distorcido e daí precisa corrigi-lo para que evite ter um toque, para ter qualquer outro transtorno. Então a pessoa já tem um pensamento distorsivo, é isso que ele está dizendo aqui quando tem essa sensação de erro, quando na verdade a gente tem uma sensação de erro por várias crenças, por vários esquemas que a gente criou, né, desde a infância, só que aquilo não é na verdade um erro. Então a gente precisa trabalhar isso, trazer isso para o consciente e em cima disso trabalhar para ativar as células cerebrais, né, os nossos neurônios, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. E aqui o que ele está falando é exatamente do cérebro que se transforma, é que a gente consegue alterar as nossas funções cerebrais. E isso, ele ainda diz que, através da neuroimagem, 3 partes do cérebro estão envolvidas nas obsessões. O córtex orbital frontal, que é uma área do lobo frontal, situada na parte inferior do cerebelo, logo atrás dos olhos. E os exames mostram que quanto mais obsessiva é a pessoa, mais ativado é o córtex orbital frontal. Então aqui, na verdade, ele fala de 3 áreas. Uma é o giro cingulado, a outra é o córtex orbital e a área do lobo frontal. Isso é só um ensaiozinho do nosso cérebro, do quão multifuncional ele é e de quanta coisa a gente não sabe ainda e está percebendo que pode alterar. Então, nesse livro, ele não fala só do toque, ele fala das preocupações, ele fala de problemas a nível sexual, ele fala basicamente do comportamento. Tem uma parte do livro que ele fala também referente a uma mulher que constantemente caía porque ela tinha um problema também neural. E eles conseguiram, através da plasticidade cerebral, remontar um esquema cerebral dela. Não é remontar o termo científico, mas é a grosso modo fazer com que outras células
que ativassem para substituir essas células que haviam sido danificadas. Então eu acho muito interessante mesmo. Ele tem vários recortes. Ele fala que da aprimoração do próprio cérebro, uma mulher rotulada de retardada, ela descobre como se curar. Isso tudo trabalhando cientificamente em cima de terapias, exames de neuroimagem, PET, principalmente. Então espero ter ajudado vocês e acho muito interessante esse livro, porque não é um livro científico, embora ele seja de um cientista, mas ele não é um livro científico, ele está aí para qualquer um comprar. E é muito interessante para você ver que realmente a terapia, principalmente, né, que é no meu caso, a terapia cognitiva comportamental, ela funciona sim, e a gente tem como comprovar. Tá? Boa tarde, até a próxima, gente.